meu povo, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui às nossas aulas, ao nosso curso de Direito Tributário. Pois bem, não sei que horas a senhora está me vendo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem é vivo uma hora aparece e cá estamos nós para seguirmos no nosso curso. Na aula passada ficamos exatamente aqui, não é isso? No parágrafo 4º do artigo 145 da Constituição, que traz um comando ao legislador. Leia comigo. As alterações na legislação tributária buscarão atenuar efeitos regressivos. Eu tenho um comando constitucional que deve ser observado pelo legislador quando resolver alterar a legislação tributária. E essas alterações, elas devem atenuar efeitos regressivos. O que são efeitos regressivos? Vamos para o fácil? Efeito regressivo é quando um tributo tem uma relação inversa ao nível de renda do sujeito passivo da relação jurídico-tributária. Ou seja, o tributo prejudica aquele que tem um menor poder aquisitivo, que demonstra menor capacidade contributiva. Ou seja, paga mais quem ganha menos. Vamos ilustrar isso aqui para ficar claro, né? Professora, me dê aqui um exemplo para que isso fique realmente palpável e eu entenda o que é que a Constituição, o poder constituinte derivado, porque o parágrafo 4º é fruto de uma emenda constitucional, está determinando ao legislador. Seguinte, ilustrando, vamos pensar que ICMS. O ICMS, ele tem um severo problema de regressividade. E é por isso, e é daí que nasce, inclusive, esse comando constitucional, da observância, da percepção dessa tributação que muitas vezes se mostra regressiva do ICMS. Enquanto ele estiver vivendo, a gente vai falar dele, né? E ele vive por enquanto. Imagine um senhor e a senhora que é um cidadão assalariado, tá? Resolve comprar uma TV de 20 polegadas. Uma TV de 20 polegadas para colocar na sua casa. Não é isso? Quando eu penso em ICMS aqui, eu penso em um tributo cujo valor devido será pago que proporcionalmente. Porque eu tenho uma alíquota que incide sobre a base de cálculo. Não é isso? É. Digamos que essa mesma TV seja adquirida por um empresário, uma pessoa dita rica, que possua, nos termos lá do bichinho que dorme até hoje, uma grande fortuna. Esse grande empresário, ele pagará o mesmo tributo, ele sofrerá a mesma tributação que o assalariado, pagando o mesmo tributo. Percebam, quem é mais onerado por essa tributação? O assalariado ou aquele que detém grande fortuna? O tributo no que detém grande fortuna vai dar uma coçada lá no bolso dele. Do assalariado, cidadãozinho, quando for o caso, em muitos casos, vai lá, dividir em 10 vezes para poder pagar. E vão pagar o mesmo tributo. Então, perceba, em termos relativos, o assalariadozinho, que demonstra uma menor capacidade contributiva, ele paga mais tributo, ora essa. E ele é vítima do efeito regressivo dessa tributação. E é por isso que o poder constituinte, né, derivado, atento a isso, atento a essa complexidade do sistema tributário, falou, quando for alterar a legislação tributária, não basta apenas pensar
em igualdade formal. Lembra lá que no artigo 5º, no artigo 152, também se fala que é igualdade material, substancial, situação equivalente. E uma das decorrências dessa observância do artigo 152 é exatamente estar atento à regressividade da tributação e evitar que a tributação seja regressiva. E por quê? Porque quando eu falo em tributação, eu estou falando em capacidade contributiva. Não tem jeito. Esses dias eu estava conversando, só abrir aqui um parêntese rápido, sobre capacidade contributiva. Estava conversando com minhas sobrinhas e eu não sei porquê, a gente estava no trânsito e elas falaram, não sei o quê, o carro, lembrei, tinha um outdoor falando sobre amarelinha e IPVA. E elas me perguntaram, tia, o que é isso? Eu falei, IPVA é um tributo que você tem que pagar porque você é proprietário de um carro. Nossa, eu achei que era só ter um carro. Eu não, meu amor. Ter o carro é uma parte da felicidade. Porque a felicidade mesmo é pagar o IPVA completa. Elas então quer dizer que e por que se eu tiver um carro, eu tenho que pagar IPVA? Porque você demonstra capacidade contributiva. Demonstra que pode contribuir, obviamente, na proporção da base de cálculo para o Estado. Então, observem como é maléfico o efeito regressivo, especialmente na classe mais baixa, da nossa pirâmide social, nossa pirâmide econômica. E, obviamente, é por isso que isso precisa ser atenuado. Para possibilitar melhor condição de vida às pessoas, mas dar-lhes maior dignidade, como determina a Constituição. 2, para que eu realize justiça tributária. Pois bem, é isso. Sigamos aqui com a capacidade contributiva. Segundo o Supremo Tribunal Federal, de início, quando se falava em capacidade contributiva, nos termos do parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição, eu sempre deveria pensar apenas em imposto pessoal. Olha como era restritivo. Isso daqui está no recurso extraordinário 562.045. Imposto, só imposto, nos termos da literalidade do artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, e apenas pessoal. Porque é isso que diz lá, sempre que possível, os impostos terão caráter o quê? Pessoal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhecia a possibilidade da progressividade apenas quando expressa na Constituição, no que diz respeito a impostos, ainda trabalhando com impostos reais. E essas progressividades estavam no ITR e no IPTU extrafiscal, aquele que visa fazer com que o proprietário de um imóvel urbano dê a ele uma função social. A partir daí veio a progressividade fiscal do IPTU, a do 156, parágrafo 1º da Constituição. E aí o Supremo falou, olha, se é emenda constitucional, joia, mas antes da emendinha não podia, não. E o Supremo Tribunal Federal evoluiu a sua jurisprudência para perceber, ainda que não haja expressa disposição constitucional asseverando a progressividade, existem alguns tributos, não é isso? Em que a progressividade neles é latente, como o próprio ITCMD. Tanto que a Constituição, no artigo 155, parágrafo 1º, 4º, ela diz o quê? Olha, resolução do Senado vai estabelecer alíquotas máximas.
Se eu falo em alíquotas máximas, eu também falo em alíquotas mínimas. Portanto, eu consigo perceber uma relação de progressividade nas alíquotas. Não é isso? E aí o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade do princípio da capacidade contributiva, especialmente no que diz respeito à sua progressividade, ser aplicada a todas as espécies de impostos e mais, tributos. Portanto, a leitura constitucional, sob a égide da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do artigo 145, parágrafo 1º, é de que todo tributo ele deve observar a capacidade contributiva. E aí, inserido dentro dessa observância, não a situação que apresenta o sujeito passivo, mas propriamente aquilo que se mostra necessário ao Estado insuficiente para que preste um determinado serviço, como é o caso das taxas. Portanto, tenham atenção a isso. Então, Aline, se cair na prova o artigo 145, parágrafo 1º, na objetiva, eu coloco que está errado? Lógico que não. Você não vai falar que letra da Constituição está errada, não é verdade? Pelo amor de Deus, né? Prova objetiva, como o próprio nome diz, gente, ela é objetiva. Não inventa. O nome oficioso da prova objetiva é não inventa. É letra de lei, é jurisprudência pacífica. Deixa para contar toda essa história que eu estou falando do 145, parágrafo 1º, na discursiva. Aqui se mete a caneta para cima. Mas numa prova objetiva, gente, vem a letra da lei, vem o 145, parágrafo 1º, e acredite, o seu examinador, que não é bobo, não é nada, ele vai falar nos termos da Constituição, conforme a Constituição. A gente precisa ser safo na hora da prova. E a gente só consegue ser safo se ler o enunciado. Portanto, não pulem enunciados. Eu acho que eu já disse isso aqui, e se não disse, estou dizendo agora, e se já disse, repito. Vou ficar que nem a aeromoça lá, que não custa repetir, né? Ainda que você seja, né, um passageiro frequente, preste atenção. Enunciado de prova é para ser lido, para que você entenda o que é que o seu examinador quer de você, tá? E nesse caso, se ele falar segundo a Constituição, ele quer a letra da Constituição. Segundo o Supremo Tribunal Federal, ele quer a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Súmula 668, para confirmar aquilo que já tinha lhes dito, quando falamos lá do IPTU, é inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da emenda constitucional 29 de 2000, alíquotas progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da propriedade urbana, ou seja, essa súmula 668 do Supremo Tribunal Federal, ela foi editada ainda dentro daquela perspectiva antiga da Corte, no sentido de que, olha, capacidade contributiva, progressividade de alíquotas no que diz respeito a imposto real, só por previsão expressa na Constituição. Súmula 656 é inconstitucional, a lei que estabelece alíquotas progressivas para o imposto de transmissão inter vivos de bens imóveis e TBI com base no valor venal do imóvel, também absolutamente superada. Seguindo aqui, capacidade contributiva e direitos individuais. Eu não sei se vocês lembram da confusão, da discussão que existia acerca do artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001. No seu dispositivo do artigo 6º, disse o seguinte: as autoridades e os agentes fiscais e tributários da União
dos estados, do Distrito Federal e dos municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósito e aplicações financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade administrativa competente. Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária. Qual era a questão aqui? Isso era reserva jurisdicional ou não? Ou seja, examinar documentos, livros e registros de instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósito e aplicações financeiras, ainda que houvesse processo administrativo fiscal instaurado, demandava provocação do judiciário ou não? Isso deu muito pano para manga, demorou até, mas na ADI 390, na ADI 2386, 2397, 2859, todas julgadas em conjunto, o Supremo Tribunal Federal asseverou a constitucionalidade do artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001. E qual foi o fundamento-chave para o reconhecimento da constitucionalidade do dispositivo? A segunda parte do artigo 145, parágrafo 1º. Dê uma olhada, volta lá comigo no artigo 145, parágrafo 1º da Constituição, que diz o seguinte, né? Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte. Barra. É a partir daqui. Facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitando os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Dentro da própria teoria dos poderes implícitos, se a tributação, sempre que possível, deve ser graduada segundo a capacidade contributiva do contribuinte, né? A capacidade econômico-financeira do contribuinte, como que a Fazenda vai fazer isso se ela não tiver acesso às informações do contribuinte? E é por isso que a Constituição, na segunda parte do dispositivo, faculta a administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, né, respeitados os direitos individuais, no caso o sigilo, né, a privacidade da vida financeira do contribuinte e, nos termos da lei, o patrimônio, a renda e as atividades econômicas do contribuinte. Então, foi com base exatamente nesse dispositivo constitucional que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do acesso direto pelas autoridades fiscais, sem necessidade de provocação do judiciário, a essas informações aí contidas no artigo 6º da Lei Complementar 105 de 2001. Segundo o Supremo Tribunal Federal, antes de irmos para o próximo princípio, segundo o Supremo Tribunal Federal, viola o princípio da isonomia, a isenção de IPTU, exclusivamente em decorrência da qualidade de servidor público do contribuinte. Pelo amor de Deus. Artigo 152 da Constituição. Inclusive, gente, recentemente isso foi cobrado em prova da FGV. A questão trazia uma situação parecida com essa, mas, salvo engano, era inscrição de concurso público para o ente político que empregava, né, que os servidores estavam vinculados.
Então, os servidores públicos daquele determinado ente não pagariam taxa de inscrição. Se está o quê? Isso é o que? É inconstitucional. É um privilégio não justificado constitucionalmente, um privilégio tributário, né? Segundo o Supremo Tribunal Federal, ainda viola a isonomia, desconto para aquisição de automóveis por oficial de justiça. Isso está na ADI 4.276 do Supremo Tribunal Federal. Pela mesma razão, pela mesma justificativa. Tem umas coisas que é de uma obviedade que é difícil até explicar, né? De tão óbvio que é, mas é exatamente isso. Fundamento o artigo 152 da Constituição Federal. Segundo o Supremo Tribunal Federal, o regime de percepção cumulativa de valores para fins de incidência do imposto de renda é o regime de competência. Isso está no recurso extraordinário 614.406 e não o regime de caixa, de quando entra o dinheiro. É um regime de competência. Essa situação aqui foi muito comum por um tempo na Justiça Federal, quando cabia, né, a Justiça Federal julgar, porque retenção de Estado, a gente sabe que tem súmula do STJ no sentido de que cabe, pode estar na outra parte o retentor, né, quem está lá em substituição tributária, mas por enquanto reserva isso. E essa situação aí era o seguinte: o servidor público tinha direito a uma determinada verba, que não foi reconhecida administrativamente. Só que a gente sabe que a justiça demora um pouquinho, não é isso? E foi reconhecida o direito dele. Quando a gente reconhece direito, retroage. Tudo que ele tinha direito de receber, ele vai receber em uma pancada só. Só que essa uma pancada só, em muitas situações, fazia o quê? Se a alíquota do imposto de renda, se ele estava isento do imposto de renda, por exemplo, naquela faixa, vamos trabalhar assim para ficar claro, quando ele recebe tudo de uma vez só, ele vai pagar imposto de renda. E isso gerou mais uma celeuma. Não bastava o cidadão ter buscado direito, quando viu a verba reconhecida, recebeu o retroativo e perdeu uma parte do retroativo para a viúva, no caso a União, não é isso? Pois bem, segundo o Supremo Tribunal, e aí quando eu falo em tributação ao tempo e único exclusivamente ao tempo do recebimento total, estou falando do regime de caixa, regime que entrou a disponibilidade jurídica, o recurso. E aí o que essas pessoas foram buscar? Olha, se o serviço público tivesse me pago mês a mês essa verba, não estivesse recebendo, não é isso? Não estivesse recebendo ela toda de uma vez, a alíquota seria outra. Por exemplo, vamos trabalhar aqui bem enfaticamente. A alíquota seria a de 15%. Mas como eu estou recebendo tudo de uma vez, eu estou pagando em cima de uma alíquota de 27,5%. Ou seja, eu estou perdendo de novo. Não bastando estar recebendo atrasado, eu ainda estou sendo tributada mais, porque eu estou recebendo tudo de uma vez. E quando eu recebi tudo de uma vez, saiu da faixa da alíquota de 15%. E aí isso chegou na justiça e o judiciário falou, é verdade. Nesse caso aqui, é preciso que se observe o regime de competência. De quanto seria mês a mês a alíquota devida caso tivesse recebido ao tempo adequado. Então, se ao tempo adequado era 15%, tem que se fazer o cálculo de acordo com a competência, com o regime de competência, e não com o regime de caixa. Ficou claro aqui? Eu até busquei as alíquotas, né? Imposto de renda 7,5%, 15%, 22,5%, 27,5%. Mas isso está em possibilidade de mudar. Aguardemos e confiemos.
Mas para ficar claro, ficou claro aqui qual era a discussão? E segundo o Supremo Tribunal Federal, esse regime de percepção cumulativa de valores, ou seja, recebimento retroativo, ele deve observar o regime de competência, de quanto seria pago caso tivesse sido pago mês a mês. Segundo isso, inclusive, gerou alteração na lei do imposto de renda. Segundo o Supremo Tribunal Federal ainda, é constitucional o incentivo fiscal para empresas que contratem pessoas com mais de 40 anos de idade, a DI 1276. Pois bem, aqui agora, encerrado o princípio da isonomia, vamos para aquele que não cai em prova. Despenca. Despenca sim. Eu afirmo para vocês que de 10 provas de concurso, 9,5 cai uma questão sobre princípio da segurança jurídica, da não surpresa tributária, que se triparte em retroatividade, em anterioridade e anterioridade nonagesimal. Vamos aqui comigo. Artigo 150, inciso 3, ou 3º da Constituição Federal de 1988. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. 3. Cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. B. No mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou. C. Antes de decorridos 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na linha B. A ideia do artigo 150, inciso 3 da Constituição Federal de 1988 é, obviamente, dar previsibilidade ao direito tributário e, assim, realizando segurança jurídico-tributária, porque, afinal de contas, o sujeito passivo, né, ele tem o direito de fazer o seu planejamento tributário para perceber os tributos que quer pagar. Por exemplo, você não quer pagar mais IPVA? Vende o carro antes do próximo 1º de janeiro, meu filho, não paga mais. De 2025 já era, mas 2026 ainda dá para se livrar. Não é isso? Pois bem, essa é a ideia do princípio da não surpresa, que consagra a irretroatividade e a anterioridade. Anterioridade essa que se biparte do exercício financeiro e na noventena ou de 90 dias. A gente fala em princípio da irretroatividade e da anterioridade, porque se consagrou na doutrina e na jurisprudência, até porque se trata de norma de extração constitucional, não é isso? Chamarmos de princípios. Mas o que nós temos, na verdade, é o quê? Regra. É uma regra. Não cabe ponderação quando eu falo em retroatividade. Eu estou falando, olha, seu José, tá? Seu José Fiscal, veja, o senhor não pode me cobrar tributo de uma lei que ainda não está produzindo efeitos. Quando ela começar a produzir efeitos, aí sim. E ela produz efeitos para a frente. Não vai buscar nada lá atrás. Observe, eu tenho uma regra. A lei tributária ela não retroage. E ponto final. O que cabe ponderar aqui? Nada. Entretanto, se na sua prova cair princípio está valendo, regra também está valendo. E, tecnicamente, quando eu falo no artigo 153 da Constituição, em verdade, eu tenho regras constitucionais. Dentro daquela divisão normas, regras e normas, princípios que a gente aprende lá na introdução ao direito, não é isso? Quando a gente está lá no primeiro ano se perguntando o que a gente está fazendo aqui, pois bem, normas, regras. Tem ponderação não, é tudo ou nada. Não pode e ponto final. Da mesma forma, anterioridade do exercício financeiro
a lei não pode cobrar o tributo no mesmo exercício financeiro em que é editada. E noventena, a lei vai ter que esperar 90 dias para produzir os seus efeitos. E vamos dar uma descansada.